A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida neste dia. Hoje nós estamos aqui em mais um dia da nossa série Tenha Coragem. E hoje o exemplo que eu quero citar aqui é Josias, a coragem de restaurar. A restauração aconteceu nos dias de Josias, rei de Judá. Ele procurou restaurar as práticas da lei de Moisés que tinham sido abandonadas. Então, o rei deu ordem, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que fora encontrado na casa do Senhor. Então, o rei, pondo-se de pé, junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este pacto. 2 Reis 23, 1-3. Esta passagem que fala sobre o rei Josias nos encoraja, nos ajuda a ver como podemos ter a coragem de restaurar tudo o que pode faltar em nosso serviço para Deus. Josias tornou-se rei quando tinha apenas 8 anos. O que teria que acontecer para que um menino se tornasse rei? Aconteceu algumas circunstâncias incomuns. Primeiro, seu pai foi assassinado. Então o povo, ao invés de se submeter-se aos supostos usurpadores do trono, rebelaram-se contra os conspiradores e mataram eles, e fez o jovem filho de Amon rei em seu lugar. 2 Reis 21, 24. Josias não tinha uma educação ideal. Além do fato de seu pai ter sido morto quando tinha 8 anos, seu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seu avô Manassés era extremamente malvado, até o ponto de sacrificar seu filho como holocausto a um deus pagão. 2 Reis 21, 2 e 6. Ele era tão malvado que, apesar das reformas do seu neto Josias, Deus ainda destruiu Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. 2 Reis 23, 26. Josias não tinha tido o tipo de educação que tenderia a produzir fidelidade em uma idade tão jovem. Mas apesar de tudo isto, Josias tinha um bom coração. Ele estava interessado em coisas espirituais, o que o levou a reparar a casa do Senhor. Seu terno coração o fez receptivo à palavra de Deus, inclinado a obedecê-la. 2 Reis 22, 19, 23 e 25. Mas a nação tinha se afastado da verdade. O livro da lei tinha sido perdido e, portanto, não tinha sido guardado. A Páscoa tinha que ser restituída. Os ídolos, médiuns e espíritas tinham que ser removidos da terra. O pecado, a imoralidade foram difundidos, incluindo a presença de prostitutas, do culto masculino e sacrifício de crianças. Foi preciso muita coragem. A nação tinha um longo caminho a percorrer para retornar ao Senhor e seus caminhos. Por isso, Josias precisava de coragem para restaurar as práticas que Deus ordenou e a pureza que exigiu de seu povo. Primeiro, Josias precisava mudar. Embora se pudesse facilmente argumentar que Josias era melhor do que a maioria dos outros, ele precisava voltar para o Senhor também.
O livro da lei de Deus havia sido perdido. Portanto, ele, assim como a nação, como um todo, precisava corrigir os pecados que eles haviam cometido na ignorância. Josias teve que combater a tradição. No momento em que o livro da lei foi encontrado, as práticas errôneas que existiam na terra estavam acontecendo há algum tempo. Algumas datavam do reinado de Salomão, 2 Reis 23:13. Muitas vezes é difícil combater a tradição, mesmo quando está errada, porque as pessoas se acostumam a ela e aprendem a tolerá-la, aprendem a ter aquela prática como costume, e não é fácil se desprender de hábitos e práticas errôneas, mesmo que muitas vezes estejam erradas. Precisamos realmente nos voltar para Deus. Josias teve que ir contra o que sua família tinha feito. Tanto seu pai quanto seu avô eram homens maus. Em vez de seguir seus passos, ele precisava observar os seus pecados e não fazer o mesmo. Ezequiel 18:14. Josias teve que se opor aos propagadores do erro. Não se tratava apenas de Josias decidir mudar de vida. Ele teve que montar uma verdadeira oposição contra pessoas reais. A verdade é que muitas vezes é mais fácil de aceitar na teoria do que na prática, particularmente quando se trata de se opor àqueles que são os inimigos da verdade. Mas Deus nos dá coragem, sabedoria. A espada da justiça está sobre nós e nós temos o dever de ter a coragem de abrir a nossa boca e propagar a verdade do Evangelho. Josias teve que se submeter a uma lei superior. Ele era rei, mas ele não estava acima da lei, especialmente a lei de Deus. Alguns governantes acreditam que eles são a autoridade final, mas Josias reconheceu sua responsabilidade de fazer o que todos devemos fazer: obedecer a Deus. Salmo 72, verso 11. Josias teve coragem. Josias sabia o que era certo. Depois que o livro da lei foi encontrado, Safã, o escrivão, o leu na presença do rei. 2 Reis 22:10. Josias compreendeu o benefício de restaurar as práticas da lei de Deus. Ao ouvir as palavras da lei, Josias reconheceu o estado da nação, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. 2 Reis 22:13. A lei de Deus continua bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Ele sabia que seria melhor para o povo servir ao Senhor e receber as suas bênçãos. Depois de aprender a verdade, Josias ele fez um pacto para guardar a lei. Então obedeceu à lei e realizou as reformas necessárias. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro semelhante. Aleluia! À medida que buscamos restaurar ou manter o serviço fiel a Deus, nós devemos aprender com o exemplo de Josias. Devemos estar dispostos a mudar quando necessário. Ninguém é perfeito. Paulo lembrou-nos disto quando disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mesmo os cristãos podem estar errados, como Pedro, Cefas,
foi confrontado por seu pecado. Gálatas 2:11. Quando estamos errados, precisamos nos arrepender. Se isso significa repudiar o pecado em nossas vidas individuais ou corrigir erros na congregação no qual adoramos, não importa. O importante é que nós estejamos dispostos a mudar enquanto é tempo. Não devemos nos permitir ser escravizados pela tradição. Devemos colocar a nossa família acima de nosso serviço a Deus. O Senhor deve vir em primeiro lugar em todas as coisas. Jesus disse: quem ama pai e mãe, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir Cristo às vezes nos colocará em desacordo com aqueles que estão mais próximos de nós nesta vida. É difícil ver estes laços ameaçados, mas é muito pior se separado de Cristo. Por isto, significa que caímos na graça. Então o Senhor deve estar acima de tudo, em primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos nos submeter à lei superior, que é a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, olhar para Ele, servi-lo com obediência, fazer tudo em nome do Senhor, porque Ele salvará todos os que o obedecem. Portanto, devemos estar certos de que estamos de acordo com o seu critério de julgamento. Quando Josias encontrou a lei de Deus e descobriu que a nação não estava guardando os seus mandamentos, ele poderia ter escolhido ignorá-la, mas ele fez ao contrário. Ele poderia ter dado preferência à tradição, aos laços familiares, à harmonia artificial que vem através do compromisso religioso, mas ao invés disso, ele escolheu se juntar a Deus e restaurar as práticas do Senhor e a pureza do serviço de acordo com a lei de Deus. Devemos ter a coragem que Josias teve, de olhar com honestidade e humildade da palavra de Deus. E se achamos que temos falhado em certas áreas, devemos fazer todas as correções necessárias. Se estamos seguindo o padrão divino em nossas áreas, devemos manter nosso serviço fiel e não se desviar para a direita ou para a esquerda. Deus te abençoe.